queridos, a graça e a paz, então, chegamos a uma aula importantíssima. Nós agora já temos uma grande base, né? Primeiro, fizemos uma base muito criteriosa acerca do que são os pontos para ser gerado avivamento. Também trouxemos um modelo, que foi o modelo de Cristo. E já começamos na última aula a falar sobre a reforma protestante e o primeiro avivamento, o avivamento da salvação, o avivamento de voltar ao ensino da palavra, o avivamento de podermos entender o que a palavra diz, termos acesso sobre a graça. Então, nós precisamos compreender que avivar, querido, é trazer de volta a vida, ou trazer vida. Exemplo, vamos supor que a sua igreja, em algum momento, ela tinha um chamado, ela tinha uma aptidão dada pelo próprio Espírito Santo de ser um intercessor ali daquela cidade. De alguma forma, com o tempo, ela se calou nessa área. E aí, houve um momento, está havendo um momento de despertar. E aquela igreja, ela volta a ter aquele cunho intercessório. Ele acaba tendo aquele cunho de novo naquela área. Isso é um reavivamento. Vamos supor que não, a sua igreja, ela nunca teve um rio de intercessão. Exemplo, ela sempre foi uma igreja mais voltada para o ensino, para a pregação, mas não havia uma intercessão fervorosa lá dentro. Estou dando só esse aspecto, tá bom? Existem vários aspectos. Mas ali acontece um avivamento. Então, nesse caso, seria um avivamento. Estaria sendo avivada, despertada, trazendo vida ali para aquela área. Então, consegue entender reavivamento, avivamento. Então, as pessoas confundem um pouco sobre isso. Entretanto, agora nós vamos falar sobre homens que trouxeram grandes avivamentos em diversos aspectos. Então, obviamente, querido, que se você, por exemplo, pegar os livros que eu indiquei, exemplo, o livro de Sina, o século do Espírito Santo, você vai ver avivamentos e grandes homens em centenas de lugares. Centenas de lugares. A gente sempre está descobrindo um avivamento aqui, algo que aconteceu ali. Então, homens que foram despertados para um avivamento ou um reavivamento. Entretanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar por amostragem. Nós vamos pegar de cada área que nós julgamos ser importante, pessoas poderosas que são exemplos maravilhosos naquela área de avivamento. E eu quero começar trazendo nessa aula de hoje um grande avivalista, John Bunyan, ou John Bunyan, e ele foi o escritor do livro cristão mais lido depois da Bíblia. Você sabe qual é o livro cristão mais lido depois da Bíblia? O Peregrino. O Peregrino é o livro de John Bunyan. E como foi que surgiu esse livro? Então, lá na Inglaterra, em 1628, ele nasceu em 1628 e morreu em 1688. Então, nesse período, John Bunyan, ele era um latroeiro. O que era um latroeiro? Latroeiro era o seguinte: como havia muito frio, existe muito frio lá naquela região, as casas, elas tinham ali chaminés. Aquelas chaminés, muitas vezes, entupiam, elas rachavam, e então precisava de alguém para ou construir chaminé, ou limpar as chaminés. Então ele era uma pessoa que era utilizado para fazer esse serviço. Esse homem, John Bunyan, ele era uma pessoa muito sisuda, muito dura. Era um homem que não tinha um aspecto sociável muitas vezes. E John Bunyan, ele era um homem também que ele não tinha uma perspectiva muito boa acerca da igreja. Porém, ele conhece a sociedade religiosa dos irmãos, ou os Quakers, fundada por George Fox. A sociedade religiosa dos irmãos acreditava no batismo no Espírito Santo. Entretanto, querido, a gente sabe que lá na Inglaterra, nesse tempo, o que vigorava como religião oficial, a principal religião daquele local era o anglicanismo.
fundada por Henrique VIII. Eu não sei se você sabe como foi a fundação do anglicanismo. O anglicanismo já passou por alguns avivamentos e também reavivamentos. Ele tem uma conjectura um pouco complexa, porque uma das autoridades dentro da igreja é a própria rainha hoje, a rainha Elizabeth, e tem algumas dificuldades também na visão, por assim dizer, mais livre do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo. Entretanto, Sina mesmo no livro dele, ele vai demonstrar grandes avivamentos que aconteceram dentro do anglicanismo, anglicanos que são batizados no Espírito Santo, creem no Pentecostes, tá certo? Mas vamos entender nesse momento, o momento que estava ocorrendo ali a história de John Bunyan. Então, John Bunyan, ele conhece a sociedade religiosa dos irmãos. E o anglicanismo, ele foi fundado por Henrique VIII. Henrique VIII, ele amava uma mulher, ou estava com uma mulher, e o nome dela era Catarina. E aí Catarina, ela não tem ali um filho homem, né? E naquele momento que ela não tem um filho homem tão desejado, obviamente que existem várias histórias, né? Existem histórias romantizadas de dizer que ela era uma péssima mulher. E aí ele se apaixona por Ana Bolena, né? E aí ele se apaixona por Ana Bolena. E no momento que ele se apaixona por Ana Bolena, aí acaba o filme lá, né? Se você for estudar ou for assistir o filme de Henrique VIII, melhor dizendo, ali ele começa a relatar o filme sobre essa grande paixão de Ana Bolena. Então, praticamente, você se envolve naquele romantismo e você acaba dizendo assim, meu Deus, que bom, né? Que acabou tudo bem entre Henrique VIII e Ana Bolena e desprezou a primeira mulher ali, Catarina. Mas a gente precisa lembrar que Henrique VIII se casou 6 vezes. Não parou em Ana Bolena, tá certo? Então ele se casou 6 vezes. E a última, somente a última, lhe deu um filho chamado Ricardo. Ok? Então, o que parece ser, né? O que melhor parece ser, que na verdade, Henrique VIII estava procurando uma mulher que desse um filho homem. E a Igreja Católica não concordou com a dissolução do seu casamento. Sendo assim, ele funda uma religião, ou ele funda um entendimento cristão chamado anglicanismo. E essa religião vem dentro da Inglaterra com status de governo. Havia uma junção, como existe ainda uma junção, quando você entende que uma das autoridades do anglicanismo ainda hoje é a rainha Elizabeth, imagine naquele tempo. Então havia sim um controle, havia sim uma junção de Estado e religião nesse caso. Então, nesse momento, o anglicanismo ele é estabelecido como religião oficial. E como religião oficial, ele regia a cultura, regia ali as diretrizes para haver cultos nas igrejas. Inclusive nas igrejas que eram chamadas igrejas independentes. Por exemplo, quando você vai estudar a história de John Bunyan, vai se chamar Igreja Independente de Bedford. Igreja Independente de Bedford. Ou seja, a sociedade religiosa dos irmãos, ou os Quakers, era chamada de Igreja Independente. Então, volta e meia você vai ouvir acerca dos grandes avalistas, que eles, lá na Inglaterra, faziam parte da Igreja Independente tal, Igreja Independente Y. Por quê? Toda vez que era colocada a palavra igreja independente é porque não era a igreja anglicana oficial. Conseguiu entender isso? Entendendo isso, eu preciso que vocês também consigam entender que havia leis federais falando sobre justamente como deveria se comportar as igrejas, quer sejam elas anglicanas ou não. Sendo assim, a sociedade religiosa dos irmãos, ela tinha cultos que eram cultos que tinham uma liturgia, por assim dizer, cultos que eram mais organizados, né? Eram cultos que tinham suas organizações. Entretanto, existiam cultos chamados cultos livres. Que cultos seriam esses? Cultos pentecostais mesmo, né? Cultos
do Espírito Santo, cultos que não tinha o começo, o meio e o fim. O culto era completamente dirigido ali pelo mover do Espírito. E John Bunyan, ele é batizado no Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, e ele se torna um dos principais pregadores e dos que mais enchia os cultos naquele tempo. Ao ponto que ele se torna um pregador renomado, não só pela sua pregação, mas pelo poder, pela graça, pelo favor que saía. E aí as pessoas começaram a se aglomerar. Isso começou a chamar a atenção, isso começou a trazer inveja, isso começou a trazer discórdia entre os líderes religiosos daquele tempo. Imagine isso, né? A gente não vê isso hoje em dia, graças a Deus, não é? Então, queridos, a gente vê que John Bunyan, um latoeiro e um funileiro, né, que ele tinha essas profissões, ele pregava, e ele diz o seguinte, que quando ele ministrava, uma das coisas que ele fala, é que ele começava a ministrar muitas vezes, e ele sentia como um cemitério espiritual. E aí, se você lembrar do que Kenneth Hagin fala, Kenneth Hagin diz uma coisa interessante, ele diz assim, eu prefiro uma igreja que tenha um fogo selvagem, do que ser um cemitério espiritual, que seja um cemitério espiritual. A mesma coisa John Bunyan sentia naquele tempo. Era um tempo muito religioso, era um tempo que as igrejas eram muito fechadas, eram igrejas que as pessoas entravam secas e muitas vezes saíam secas, muitas vezes apenas com uma intelectualidade, apenas no plano mental, apenas no plano nem emocional, poderia dizer assim, que nem mexia com as emoções, tá certo? Eram igrejas apenas que eram filosóficas, tá certo? Ficava apenas no plano das ideias. Então, John Bunyan, ele entende, ele percebe esse momento. E quando ele começava a pregar, ele sentia isso, mas logo vinha uma graça, um favor, um poder sobre ele, para romper. E aí as pessoas começavam a vir aos montes, para receber a palavra, para receber a pregação que estava vindo através desse homem. E logo, querido, começou a haver muitas calúnias sobre os cultos de John Bunyan. Logo começou a acontecer muitas difamações acerca do próprio John Bunyan. Muitos pregadores, líderes religiosos daquele tempo, começou a haver essa quebra de protocolo. Começou a ver essa quebra de protocolo como algo negativo. E começaram a falar dele da seguinte forma, dizendo que ele era feiticeiro, ele foi chamado de feiticeiro, ele foi chamado de jesuíta, ele foi chamado de cangaceiro, dizia que vivia emancebado com a esposa dele, tá certo? Teve que provar que era casado, imagine isso, que tinha 2 esposas, tá certo? E que seus filhos não eram legítimos. Imagine, querido, quanta coisa esse homem sofreu, sabe? E aqui eu paro para conversar um pouquinho com você sobre isso. Muitas vezes o Espírito de Deus vai nos levantar, muitas vezes o Espírito de Deus vai nos chamar para pregar, para ser um ponto fora da curva, um avivalista, um homem levantado por Deus, um remanescente, ele é colocado sim como um ponto fora da curva. E sabe uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, querido, é para que nós não venhamos a jogar pedras em árvores que estão dando frutos. Eu gosto muito do que eu escutei recentemente lendo um livro, e o autor dizia assim, nós temos que ter cuidado para não amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando. Obviamente, e eu quero deixar também isso muito claro, eu não sou daqueles que dizem, olha, nós não devemos julgar nada. Não, nós temos que julgar pela palavra, sim. E quando nós estamos ministrando, nós estamos ensinando, o ensino vem justamente para isso, para nos dar base, para podermos julgar o que é bíblico e o que não é bíblico, o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque senão nós não teremos parâmetro. Mas, amados, deixa eu falar algo para você. Você não vai conseguir encontrar ninguém
Você não vai conseguir encontrar ninguém, só Jesus. Você não vai conseguir encontrar ninguém que nunca derrapou doutrinariamente. Você precisa ouvir isso muito bem. Você nunca vai encontrar alguém que nunca é 100%. Eu não estou falando de caráter, tá certo? Pelo contrário, caráter sim. Caráter é algo que tem que ser algo totalmente legitimado em um homem de Deus. Caráter tem que ser algo legitimado. Mas aqui ou ali, alguém pode ser um grande pregador sobre família. Aquele homem, ele pode ser um grande ministro sobre casal, sobre homem. Ele pode ser um homem de Deus que consegue entender claramente sobre o papel social da igreja. E às vezes, querido, a vibe dele, a direção do Espírito para ele, sabe, o que ele foi chamado aqui na terra foi para ser um avivalista, um direcionado naquela área, irmão. E às vezes esse homem quer sair dessa área, que ele tem revelação, que ele tem autoridade, que ele tem expertise, que ele tem cases de sucesso, que ele tem direção de Deus, e ele quer doutrinar, ele quer legislar sobre coisas que ele não tem. Lá na frente eu vou falar mais sobre isso, quando eu falar para vocês sobre grandes homens de Deus que acabaram em algum momento saindo da curva, porque isso também tem que ser uma vacina para todo grande avivalista. Existem síndromes que um grande avivalista tem que ter cuidado. Uma delas, a síndrome de Elias. Muitos avivalistas que não tiveram equilíbrio sendo usados por Deus, começaram a entender, ou achar, ou perceber, ou se comportar como se fosse o Elias desse tempo. Não, queridos, nós somos corpo de Cristo. Então isso é soberba, isso é vaidade, e tem que ter muito cuidado para a síndrome de Elias não pegar em homens de Deus que talvez tenha um grande ministério, ou talvez tenha uma grande voz diante de uma determinada população, diante de uma determinada situação. Então, John Bunyan, ele se levanta ali, ele começa a se levantar, ele começa a pregar, ele começa a ser usado por Deus, as pessoas começam a correr em multidões para os cultos que ele ministrava, e pessoas começaram a difamar esse homem de Deus. Então eu quero, nesse momento, trazer um equilíbrio para você. Em um momento em que aquela nação era uma nação regida pelo anglicanismo e pelas suas leis, as igrejas independentes tinham que seguir uma regra. John Bunyan se levanta em meio à sociedade religiosa dos irmãos, os quáqueres, e naquele tempo, naquele momento, ele acaba sendo um dos seus maiores referenciais e agora ele começa a ser perseguido. A palavra quaker ou tremedores não é à toa. Eles eram tremedores por quê? Porque quando o Espírito Santo tomavam eles, eles começavam a tremer e pregar no poder do Espírito Santo. Então o poder era tão grande neles que eles começavam a tremer e ministrar ali debaixo da influência do Espírito Santo. Então ele começa a fazer algo aqui que começa a quebrar protocolos e paradigmas. Então esses homens que não estavam satisfeitos com isso, começaram a difamar. Essas difamações com o tempo caíram por terra. Então eles começaram a invocar, a trazer à tona a lei federal que tratava sobre a questão de culto religioso. Então, havia ali protocolos e que muitas vezes John Bunyan, nas suas ministrações, não seguiam esses protocolos. E um desses protocolos, ele trazia à tona a questão da prisão perpétua condicional. Eu chamo de prisão perpétua condicional. Mas era uma prisão que ele ficaria preso por 1 ano e depois de 1 ano, diante da sua família, ele tinha o direito, ele tinha o poder de se arrepender e prometer que nunca mais quebraria aqueles protocolos religiosos ali impostos por aquela lei. E aí John Bunyan, ele é preso. E depois de 1 ano que ele estava dentro da prisão, dentro da cadeia, diante da sua família, inclusive da sua filha pequena,
A sua filha tinha cerca de 4 anos de idade quando ele foi preso. Quando ele vai diante da sua filha agora com 5 anos de idade, depois de um ano, o juiz pergunta para ele: você se arrepende do que você estava fazendo? Você promete que nunca mais vai fazer o que você fez? Diante daquele juiz, diante daquela autoridade, diante da sua família ali, ele diz: olha, se me libertar agora, na primeira praça que eu encontrar, eu volto a pregar do mesmo jeito que eu pregava há um ano atrás. E isso aconteceu por 12 anos. Imagine, 2º ano, 3º ano, 4º ano, de ano em ano, John Bunyan, ele chegava diante do juiz e ele dizia a mesma coisa. E ele viu a sua filha crescendo distante dele. E o engraçado é que John Bunyan, ele escreve O Peregrino dentro da prisão. E ele escreve também outros livros. E ele diz que Jesus Cristo, assim como Deus, no Jardim do Éden, que visitava ali Adão na viração do dia, bem assim Jesus Cristo visitava ele dentro da prisão. E o mais engraçado e o mais interessante é que quando John Bunyan, depois de 12 anos preso, a sociedade religiosa dos irmãos, os Quakers, começa a assumir cargos importantes na Câmara dos Lordes. E ali eles começam agora a ter voz política. E eles conseguem libertar John Bunyan, porque ele não ia dar para trás, ele não ia mentir. Ele dizia: pai, se me soltar, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. E ali John Bunyan, ele é liberado por causa da influência política que a sua igreja agora assumiu dentro da Inglaterra. E nesse momento, querido, eu queria tratar, que o propósito dessas aulas era chegar justamente nesse momento para que nós pudéssemos começar a tratar do que significou esse avivalista, John Bunyan. Ele foi para mim um avivalista. E aí ele sai da prisão e diz, os biógrafos dos livros que trazem a biografia de John Bunyan, que nos primeiros momentos, nos primeiros dias, primeiros meses, John Bunyan parecia estar como se estivesse depressivo, triste. E perguntavam para ele: por que você está triste desse jeito? Ele disse: porque não houve um dia só na prisão que eu me sentisse só. Eu me senti Adão dentro do Éden, sendo visitado por Deus. Então, ele fala de uma presença tão poderosa que esteve com ele durante 12 anos. Sabe, amados, deixa eu falar algo para você. O avivalista, um homem de Deus, quando ele é levado pelo Espírito para pregar, para levantar um avivamento, para ministrar algo, muitas vezes ele vai trazer um despertamento. Muitas vezes ele vai trazer até uma linguagem. Muitas vezes ele vai trazer uma expressão, até muitas vezes não convencional. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter cuidado é não sair criticando todas as pessoas porque ele é um pouco diferente do que a gente. Segundo, nós precisamos entender o que ele está ministrando. Terceiro, entender que nós precisamos compreender que um grande avivalista, ele vai ter uma mensagem central. E essa mensagem central concorda com a palavra. Mas, porém, aqui ou ali, ele pode até não ter algo que nós venhamos a concordar, porque ele não foi chamado para o todo, ele foi chamado para uma parte. Sendo assim, John Bunyan, ele traz para mim alguém que foi persistente no seu chamado, mesmo com tantas oposições. E mesmo ele sendo diferente daquela prática religiosa. Sabe, amados, muitas vezes nós seremos chamados para modelar, ressignificar situações que estão ali há muito tempo. Então precisaremos ter sabedoria, precisaremos ter cuidado para cumprir o chamado de Deus, como diz a palavra de Deus: ardio como a serpente e humilde como as pombas. Nós não poderemos reagir o mal pelo mal, nós não poderemos, com violência tentar mudar a história daquele lugar, não. Precisaremos trabalhar conjuntamente com a cultura, de forma sábia, para trazer liberdade, libertação,
cultural naquele tempo. Esse homem, ele é usado também para trazer liberdade. Ele traz liberdade ali para a sociedade religiosa dos irmãos. Ele traz liberdade para os tremedores. Me diga uma coisa, você é um tremedor na presença do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo toma você, você começa a tremer na presença cheia do poder do Espírito Santo. Ele traz liberdade para os tremedores. O escritor peregrino, ele tinha essas experiências com Deus. E sabe, amados, eu quero dizer para você, muitas vezes nós seremos designados para cemitérios espirituais. Um avivalista, um homem de Deus, ele é chamado para ser colocado em cemitérios espirituais. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi cheio do Espírito Santo. E esse é um ponto importantíssimo que eu queria que você pegasse nessa aula de hoje. Jesus diz que nós fomos cheios do Espírito Santo também. A Bíblia diz que sobre todos nós que falamos em línguas, haveria um derramamento do Espírito Santo e nós falaríamos em línguas, nós profetizaríamos, nós seríamos direcionados pelo Espírito, compelidos aos 9 dons do Espírito fluir através da gente. Jesus, ele é cheio do Espírito Santo e ele vai ao deserto. Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia diz que ele é levado ao deserto para ser tentado. Mas a palavra no grego não quer dizer tentado, porque também a Bíblia diz em Tiago que Deus não tenta ninguém. Mas no original grego quer dizer testado. Na melhor tradução é que Jesus era como uma arma sendo colocado no estande de tiro, apontado para o diabo, para disparar palavras rema diante dele. Testado no sentido de uma arma sendo colocado no estande de tiro, para ser testada, mostrado seu poder bélico aqui na terra. Sabe, eu e você somos essas pessoas hoje, cheias do Espírito Santo, que Deus está contando conosco, para ir nos desertos espirituais, nos cemitérios espirituais. Ei, deixa eu perguntar algo para você. Você acha que você foi batizado no Espírito Santo para você? Não, você foi salvo para você. Você foi salvo para ser filho. Você foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo para ter fé, para ter amor dentro de você, fluir no fruto do Espírito Santo. Entretanto, o poder de Deus vem sobre nós para sermos testemunha. O batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vem sobre nós para os outros. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso para você o seguinte: você é batizado no Espírito Santo, você é carregado do poder para ser levado para desertos espirituais, para cemitérios espirituais. Talvez você sempre se perguntou: Deus, por que eu? Né? Eu gostei de uma frase um dia desse, que eu vi no fundo de um carro, né? Eu dizia bem assim, estava plotado lá: Deus, ele não dá maior prova do que aquela pessoa possa suportar. Então, eu acho que Deus me confundiu com Rambo. Então, eu achei engraçado essa anedota, né? Como se fala. Mas eu quero dizer, não, Deus não lhe confundiu com Rambo. Não, Deus, ele está levando você muitas vezes para um lugar. E naquele lugar talvez você está agindo com a sua mente e com a sua força. Mas Deus quer que você seja usado pelo Espírito Santo naquele lugar. Chegou a hora de você começar a profetizar. Chegou a hora de você começar a orar. Começar a interceder. Começar a pregar, pedir direção a Deus. E entender que você é a resposta daquele lugar. Para que aquele lugar possa vir a florescer. Pastor, o que eu devo fazer? Inicialmente, começar a orar, pedir oportunidade. Muitas vezes, querido, ajudando alguém. Muitas vezes, querido, você sendo uma mão generosa, você vai fazer toda a diferença naquele lugar. Então, eu quero dizer para você, nós fomos cheios do Espírito Santo para ser levado para lugares estruturalmente, historicamente arraigados, muitas vezes numa sequidão. E eu preciso que você compreenda, Deus conta com você para ser um John Bunyan nesse tempo, para você ter experiências de estar andando com Deus dia após dia. Eu quero também falar hoje sobre um outro homem chamado John Paton. Eu estou separando não
avivalistas por sequência agora de datas. Na última aula eu separei por sequência de datas, mas nessa aula eu quero trazer talvez avivalistas que comungam ali, aqui ou ali, ou conversam entre si em alguns tipos de avivamento. Então, John Bunyan, ele é chamado em um cenário histórico para trazer avivamento em um cenário religioso, tá certo? Ele é persistente, ele é resiliente, e eu já dei algumas características para você poder ficar ligado e antenado. Agora eu quero falar de John Paton, ele de 1824 a 1907. John Paton, ele era um seminarista ali no Reino Unido, e ele, como seminarista ali no Reino Unido, ele ficou sabendo que o seminário dele já havia enviado missionários para as ilhas do Atlântico. Uma dessas ilhas do Atlântico havia, naquele tempo, canibais. Imagine isso, canibais, né? Nós sabemos que hoje ainda existem tribos não alcançadas dentro da Amazônia. Então, naquele tempo, existia tribos canibais ali nas ilhas do Atlântico. E ele ouviu dizer que vários missionários já tinham ido para uma pequena ilha do Atlântico. E você pode ver isso, inclusive, no livro Os Heróis da Fé, tá bom? John Paton, você vai ver lá a biografia dele. Uma das explicações, ou narrativas, ou descrições da sua narrativa, você vai encontrar lá nos Heróis da Fé. Mas existem muitos outros livros que tratam sobre ele. E aí, John Paton, ele vai até ele fica sabendo, melhor falando, ele fica sabendo que um último missionário que foi, também havia sido morto pelos canibais. E aí, o seu seminário decidiu não mandar mais ninguém para as ilhas do Atlântico. Afinal de contas, já tinha mandado outros missionários e haviam morrido, e agora o último também havia morrido, então eles não iriam mais mandar ninguém. Estranhamente, né, como que um enigma, um mistério, surgiu no coração de John Paton o desejo de ir. E de forma independente, sem o apoio do seu seminário, ele vai para essa ilha do Atlântico. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você, e eu acho muito importante isso. Nós precisamos, antes de ser enviado por qualquer instituição religiosa, sermos queimados por dentro para esse envio. Entenda, olha o que eu estou falando para você. Esse homem sentiu uma comissão, ele foi comissionado por Deus, através do Espírito Santo, comunicando ao seu coração, para ir para a ilha do Atlântico, sem a aquiescência, naquele momento, do seu seminário. Então, amados, deixa eu dizer algo para você. Lembra de Davi, quando Saul quis colocar sobre ele um manto, quis colocar sobre ele um vestimenta de guerra, uma armadura. Naquele momento, Davi entendeu que aquela armadura não era dele. Muitas vezes, a gente vai querer forçar um manto, vai querer forçar uma direção, vai querer forçar um status, e não entende, querido, que se Deus não nos enviar, nós teremos muito problema. E John Paton estava sendo enviado ali por Deus. Deus enviou John Paton para as ilhas do Atlântico. Ao chegar nessa ilha, essa ilha era tão pequenininha que os lençóis freáticos dela se contaminavam, por assim dizer, com a água salgada, salobra do oceano. Então eles não conseguiam cavar poços e ter água potável. Aqueles indígenas que estavam ali, aqueles homens e mulheres que estavam ali naquelas tribos, bebiam água vinda do céu. Então, quando chovia, eles tinham algum sistema ali com folhas para poder recolher água e poder beber. Então, John Paton, ele chega, ele vai ali naquela ilha, ele começa a entrar, conhecer a ilha, e em um determinado momento ele sente a direção de cavar o chão, e na hora que ele começa a cavar o chão, ele começa a beber uma água que estava brotando ali do chão. E ele começa a beber aquela água doce ali. Ele inocentemente, ele começa a beber aquela água doce ali. E o mato começa a quebrar,
A zoada começa a acontecer ali, e quando ele se vê, ele começa a perceber que ele está cercado por indígenas ali, por pessoas que estavam ali, pelos canibais. E o líder daquela tribo se assusta vendo ele bebendo aquela água. E ao prendê-lo, logo depois ele se inclina e começa a beber aquela água. E ele se assusta porque é uma água potável, uma água doce. Logo depois disso, vem um feiticeiro da tribo. E meio que dizendo que conseguia fazer aquilo também, ele invoca os seus deuses. Me parece com uma história que já tem na Bíblia, não é isso? Lembra lá de Elias e os profetas de Baal? Então, ele pega ali e dá um passo de 1 metro. Ele dá um passo de 1 metro e cava ali, chama os seus deuses, e quando cava na mesma proporção, na mesma profundidade, vem água salobra. E ali o líder daquela tribo manda agora John Patum. John Patum vai lá e faz de novo isso aí. Ele também agora, ele vai mais 1 metro, e na hora que ele anda mais 1 metro, o que é que acontece? Ele agora cava na mesma profundidade e vem água doce. E aí o líder ali da tribo agora manda o feiticeiro, mais 1 metro, água salobra. E ficou essa história, de 1 metro água doce, 1 metro água salobra, 1 metro água doce, 1 metro água salobra. E o líder ali tenta conversar de alguma forma, eles começam a se entender, e logo aquela tribo se converte. E eles chamam o Deus de John Patum de o Jeová da água doce. Que coisa linda, né? O Jeová da água doce. Então eles se convertem ao Jeová da água doce. O que é que nós podemos extrair dessa história? Essa história nos comunica o quê? É que quando Deus ele nos envia, querido, Ele vai nos enviar para lugares, mas nós seremos a resposta daquele lugar. Qual era a maior dificuldade daquele lugar? Água. Muitas vezes nós vamos querer chegar em um lugar, e nós vamos querer levar Jesus para aquele lugar. E a gente já vai para aquele lugar dizendo assim, essas pessoas precisam de Jesus. Essas pessoas precisam de Cristo, obviamente, né? A gente sai de um seminário, a gente sai de um seminário teológico, a gente conhece a palavra, e a gente diz assim, eu vou levar Cristo para aquele povo, eu vou levar a vida para aquelas pessoas. Sabe, queridos, mas como você pode dar sede para essas pessoas de uma água que você tem, se você não explicar para elas, através da sua vida, que elas precisam dessa água? Que essa água faz a diferença de verdade. Que essa água é uma cristã de verdade, que de fato tem uma essência que eles precisam. Lembra de Jesus com aquela mulher samaritana? Eles estão conversando sobre água. Você tem essa água, mas eu tenho outra água. Ela está ali mais ou menos dizendo assim, mas a água que eu tenho é a água que precisa de um balde. E esse calor aqui precisa de uma água. Eles dizem, mas a água que eu tenho é uma água que se cair dentro de você vai jorrar para a vida eterna. Então eles começam a dialogar ali sobre 2 tipos de água. E ela entende que precisa daquela água de Jesus, e Jesus entende que precisa da água física dela. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos compreender, nesse momento, que John Patum, ele é levado para um lugar, mas Deus dá ferramentas para ele, para ser resposta, primeiramente para aquela civilização. Esse é o problema, muitas vezes, de algumas igrejas e de alguns homens de Deus. Os homens de Deus, muitas vezes, estão muito preocupados com a igreja. Está preocupado com o crescimento da sua igreja. Quando nós precisávamos olhar para a necessidade daquela sociedade, a necessidade daquele local. Precisava entender que quando Jesus ele esteve aqui na terra, querido, imagine que Jesus quando esteve aqui na terra não tinha parâmetros. O que Jesus entendeu? Cara, tem leprosos aqui, eu preciso curar esses caras. Cara, tem gente com fome, eu preciso dar comida para esses caras. Tem gente depressiva aqui,
eu preciso dar uma luz para essas pessoas. Gente, tem pessoas sem sabedoria. Deixa eu sentar um pouco para explicar um pouco a vida, trazer direção para essas pessoas. Então Jesus, me desculpe fazer uma analogia aqui, sei lá, mas Jesus, ele foi assistente social, ele foi psicólogo, ele foi médico, ele foi remédio. Então Jesus, ele estava se significando com as necessidades. E aí, isso tudo foi uma ponte para o Evangelho, para a sua pregação. John Patum trouxe água doce pelo poder do Espírito Santo. Aquilo era milagre. Milagre no grego é explosão da onipotência de Deus, mudando o curso natural. Ou seja, o curso natural era água salgada, mas o milagre veio através do canal John Patum e houve mudança ali, com um propósito, trazer água doce. Aquela água doce trouxe glória para o Deus que John Patum servia. E isso é uma essência de um avivamento. O avivamento, ele traz respostas para uma sociedade, ele traz respostas para um presídio, ele traz respostas para um centro de tudo que tiver dentro da sua cidade aí, centro de depressivo, de louco, de criança abusada. Sabe, irmãos, eu sei que para isso nós precisamos ter dinheiro, mas eu não preciso ter dinheiro para começar. Vocês entendem isso? Sabe, eu já vi muitas igrejas dizendo assim, olha, um dia nós teremos isso. Um dia nós teremos aquilo. Um dia nós teremos aquilo outro. Mas isso é antibíblico. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Então eu não posso dizer um dia, não. Eu não tenho nada, mas eu tenho vontade, eu vou me encontrar com uma pessoa e vou servir a ela. Eu vou ser um Jesus para essa pessoa aqui agora. Sabe, irmãos, nós não precisamos ter para fazer. Nós precisamos ser para fazer. O Evangelho não trabalha com o ter. O Evangelho trabalha com o ser. A gente não muda uma história e aviva um lugar, não pelo que temos, mas pelo que somos em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Com ter. Então, é falácia quando nós estamos sempre esperando para poder acontecer. Não, nós temos que nos colocar à disposição. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Senhor, quando é que o Senhor quer que o Senhor me use? E sabe, como que um rio vai levar você para alguns lugares, e você vai dizer, rapaz, o que é que eu vou fazer aqui? Deus, ele vai lhe capacitar. Então nós falamos hoje sobre dois avivalistas. Nós falamos sobre John Bunyan, e nós falamos de John Patum. Os dois, você vê que há uma verossemelhança. Você vê que há algo de Deus nisso daí. Você consegue entender como o avivamento ele trabalha? Às vezes nós pensamos, o grande avivamento de tal lugar, um monte de gente caída no chão. Amém, querido, faz parte do avivamento. Nós vamos falar desse tipo de avivamento. É bom demais, que vira criança de 12 anos de idade. É bom demais ser cheio do Espírito. Mas a pergunta que eu lhe faço é, será que se quando eu caio na unção, alguém depois pisa no meu pé, a carne não vem? Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, nem todo avivamento é o mesmo avivamento. Mas eu posso dizer que o grande e glorioso avivamento da noiva sem mácula, sem rugas, vai ser um avivamento que vai ter todos esses elementos, que é o que é chamado hoje em dia, e eu finalizo com isso, com a restauração dos 7 picos, ou o avivamento dos 7 montes. Eu não sei como é que você pode encontrar isso, mas já tem vários livros falando sobre isso. O grande avivamento vai ter um poder que vai mudar a economia, cultura, política, espiritualidade, vai mudar tudo, social, ele vai tocar em tudo, entende isso? Não pense que o avivamento do Espírito, o grande avivamento, vai ser um avivamento que vai ficar preso nas 4 paredes de uma igreja, não vai, não vai. Nós vamos cumprir aquilo que nós aprendemos na primeira aula lá, sobre eclésia. Então, que você que está nos acompanhando, querido, multiplique essa aula com outras pessoas. Se está abençoando você, nós estamos recebendo muitos testemunhos. Eu tenho agradecido demais, cada testemunho poderoso. Então, se você, querido, está nos acompanhando e esse vídeo de alguma forma está te abençoando, deixa seu joinha, deixa o seu like, multiplique esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal. É assim que a gente cresce a comunidade, é desse jeito, é o parâmetro do YouTube. Então nós façamos dessa forma. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Seja um avivalista.
vá até os desertos e seja a diferença. Em nome de Jesus. Amém e amém.